Meu pai disciplinou meu filho com o cinto dele e minha esposa disciplinou meu pai da mesma forma, mas agora ela me pede o divórcio porque eu não disse nada contra meu pai. Estamos casados há 7 anos. Eu amava minha esposa até ela fazer algo imperdoável. O relacionamento até agora tinha sido bom, com tudo o que se pode esperar de um casamento com esse tempo. Tivemos discussões ao longo dos anos, sim, mas normais, nada grave. A única coisa que sempre causou tensão foram meus pais. Minha esposa e eles não se dão bem, discordam em quase tudo, principalmente em como criamos nosso filho. Meus pais acreditam que ela é muito branda, que deixa nosso filho manipulá-la e que não há estrutura. Minha esposa acha que o estilo de criação deles é tóxico, controlador e beirando o abuso. Sempre foi uma linha que percorremos com muito cuidado. Eu cresci apanhando de cinto. Foi assim que fui criado e foi assim que me tornei quem sou. Eu me meti em encrenca com frequência, mas aprendi a aguentar, não discutir e deixar passar. Essa era a regra. Você erra, apanha de cinto e a vida segue. Também houve bons momentos. Nem tudo foi ruim. Mesmo assim, acho que me saí bem. Minha esposa teve uma criação totalmente diferente. Seus pais nunca bateram nela, nem sequer gritaram com ela. Conversavam com ela, explicavam o que ela fez de errado e tentavam ajudá-la a entender. Ela não acredita em nenhum tipo de disciplina física. Embora venhamos de contextos diferentes, em geral, concordamos sobre como criar nosso filho. Conversamos com ele, impomos limites. Às vezes é mais difícil para mim do que para ela manter a calma. Já levantei a voz e perdi a paciência, mas nunca bati nele. Nosso filho tem 4 anos, é muito ativo, às vezes selvagem. Ultimamente ele adquiriu o hábito de esconder coisas, normalmente é inofensivo. O controle remoto, os sapatos, coisas pequenas. Ele acha engraçado, mas pode ser muito frustrante. Na semana passada meus pais cuidaram dele enquanto fazíamos algumas coisas. Quando voltamos nosso filho estava chorando, não apenas chateado, chorando de verdade. Estava sentado no chão dizendo que suas nádegas e costas doíam. Minha esposa perguntou o que aconteceu. Ele disse, o vovô me bateu. Eu não soube o que dizer. Meu pai apenas disse que nosso filho escondeu as chaves do carro dele e que por isso ele se atrasou para o trabalho. Minha esposa foi levantar o menino e ele fez uma careta de dor quando ela tocou em suas costas. Ela o abraçou e começou a examiná-lo ali mesmo. Perguntou se ele havia apanhado com o cinto e ele assentiu. Ela olhou para mim, depois para meu pai, depois para o cinto que estava na cadeira. Não disse nada, apenas foi. Pegou o cinto e açoitou meu pai. Depois jogou o cinto no chão e disse, qual é a sensação, seu desgraçado? E foi embora com nosso filho. Eu fiquei ali parado como um idiota. Minha mãe também não disse nada. Peguei as chaves e saí atrás da minha esposa. Ela já estava no carro tentando ver como acomodar nosso filho sem machucá-lo mais. Ele nem conseguia se recostar. No final ela o segurou no colo. Não dissemos uma única palavra durante todo o caminho de volta. Ela sussurrava para ele dizendo que ele estava seguro agora. Eu dirigia pensando em 1000 coisas e nenhuma útil. Quando chegamos em casa ela o levou diretamente para o banheiro. Fiquei sentado na cozinha sem saber o que fazer. Eu a ouvi enchendo a banheira. Pensei em entrar, mas não o fiz, apenas esperei. Depois ela saiu e me disse que ele já estava dormindo. Tentei dizer algo, mas ela não me deixou. Perguntou se eu achava que o que meu pai fez estava certo. Eu disse que não sabia que ele faria isso. Ela me perguntou por que eu não disse nada quando nosso filho contou. Eu não tinha uma boa resposta. Disse que não concordava, mas também disse que ela não deveria ter batido no meu pai. Ela me olhou como se eu estivesse completamente perdido. Ele bate no nosso filho com um cinto e você se preocupa com a minha reação? Eu disse que não estava justificando o que aconteceu, mas que também não acreditava que fosse pura maldade. Talvez um tapinha de vez em quando não seja o pior, não como meu pai fez, mas algo para deixar o ponto claro. Ela balançou a cabeça e disse que isso não era criação, que era abuso. Lembrei a ela que ambos tínhamos concordado em não bater, mas também disse que nosso filho pode ser difícil e que talvez meu pai pensou que estava fazendo a coisa certa. Ela disse, então ele não deve mais chegar perto do nosso filho nunca mais. Continuamos discutindo um pouco mais. Nem sequer foi uma briga aos gritos. Ela me disse que isso não foi uma linha que foi cruzada uma vez, era algo imperdoável. Tentei dizer que talvez pudéssemos conversar, que meu pai se desculpasse ou algo assim, mas ela disse que não queria que nosso filho estivesse perto de alguém que pensasse que aquilo estava certo. Então ela foi embora, fez uma mala, pegou nosso filho e partiu. Isso foi há 3 dias. Ela bloqueou meu número. Tentei enviar um e-mail, nada. A única mensagem que enviou foi curta e brutal. Disse que examinou nosso filho novamente e que teve que cuidar dele porque os ferimentos eram piores do que pareciam a princípio, que não foi apenas um tapa, mas uma surra de cinto por todo o corpo. Disse que isso era o suficiente para ela. Meus pais não verão nosso filho novamente. Então, sim, foi isso. Depois daquela mensagem, nada. Tenho pensado nisso há dias e não sei o que fazer. Não concordo com o que meu pai fez. Não acho que esteja certo bater em uma criança de 4 anos com um cinto, especialmente daquele jeito e especialmente na pele. Mas também não sei como aceitar a ideia de que meus pais não possam estar com o neto deles. Eles também são seus avós. Isso parece enorme, como uma decisão definitiva por algo que eles pensavam. E não estou dizendo que eles estavam certos, mas algo que eles acreditavam ser uma forma aceitável de criar. Foi assim que me criaram. Esse tipo de coisa não era chocante quando eu era criança. Se uma criança se comportava mal, havia consequências. Não significava que não a amavam. Era parte da criação. Era assim que eu entendia quando criança. E embora eu tenha me afastado desse tipo de criação com meu próprio filho, não sei se posso olhar para meu pai e chamá-lo de abusador como minha esposa faz. Duro, sim,
Ele definitivamente passou dos limites. Mas é imperdoável? Minha esposa acha que sim. Ela não cede. Pensei em contatar os pais dela, pedir que conversem com ela, mas não tenho certeza de como isso iria acontecer, nem sei o que diria. Você acha que é algo que pode ser consertado? Refiro-me ao meu casamento, mas também preciso de ajuda sobre como dizer a ela para não odiar meu pai por apenas tentar ajudar nosso filho. Acho que isso saiu do controle e também não é justo para mim. Para dar mais contexto, liguei para minha mãe para perguntar exatamente o que aconteceu. Ela disse que meu pai perdeu a paciência, nosso filho escondeu as chaves do carro e ele já tinha se atrasado algumas vezes naquele mês, então entrou em pânico e ficou com raiva. Ela disse que pediu para ele parar, mas que a essa altura ele já o havia golpeado. Não deu muitos detalhes, apenas disse que eles sentiam muito, que não foi com a intenção de machucá-lo, que só queriam lhe dar uma lição. Perguntei se eles entendiam a gravidade disso. Ela disse que sim, mas também que não achava que fosse tão grave. Isso me afetou muito, se eles nem sequer compreendem. Como se espera que eu conserte isso? Estou preso no meio, minha esposa está furiosa e magoada. Meus pais estão confusos sobre por que isso se tornou o que eles chamam de um colapso familiar. Uma parte de mim pensa que talvez precisemos de espaço, que talvez eles não devam estar perto de nosso filho por um tempo, mas outra parte não para de pensar que eles são meus pais. Não posso simplesmente apagá-los de nossas vidas. Eles amam nosso filho. Isso também importa, não é? Mas ao mesmo tempo, minha esposa não está errada. Concordamos sobre como íamos criar nosso filho. Desde o início fomos claros. Nunca se bate nele. Meus pais sabiam disso e escolheram ignorar. Pior ainda, eles nem sequer nos ligaram para contar o que aconteceu. Tivemos que chegar e encontrar nosso filho chorando para descobrir. Isso não está certo. Não consigo me concentrar no trabalho. Toda vez que penso no que aconteceu me sinto mal e fico repassando a conversa com minha esposa na cozinha, pensando em como lidei com tudo. Não disse a coisa certa. Não a apoiei rápido o suficiente. Tentei ficar no meio e a única coisa que consegui foi fazê-la sentir que eu estava defendendo mais meu pai do que nosso filho. Agora, nem sei se ela vai voltar. Não estou tentando justificar o que aconteceu. Não quero criar meu filho em uma casa onde ele tenha medo das pessoas que deveriam amá-lo, mas também não sei como seguir em frente se esperam que eu corte completamente minha própria família. Nunca me senti tão preso. Li coisas na internet, pessoas dizendo, proteja seu filho a todo custo e elimine as pessoas tóxicas, mesmo que sejam sua família. Mas não é tão simples quando se trata de seus pais, quando são pessoas que estiveram em toda a sua vida. Minha esposa está em modo de proteção total agora. Eu entendo e respeito isso, mas só queria que ela tivesse falado comigo. Não sou seu inimigo. Quero consertar isso. Quero que voltemos a estar na mesma página. Então, sim, não sei para onde ir a partir daqui. Deveria tentar propor terapia? Deveria dizer aos meus pais que eles precisam se desculpar, não apenas com ela, mas reconhecer completamente o que fizeram? Deveria traçar uma linha clara e dizer que eles não podem estar perto de nosso filho até que entendam? E se eles nunca entenderem? Nunca me senti tão dividido entre as pessoas que me criaram e a família que estou formando. Ambos os lados sentem que estão me pedindo para escolher. Eu só queria que minha esposa voltasse para casa para que pudéssemos conversar sobre isso. Comentários. Sua esposa defendeu seu filho quando você não o fez. Seu pai não apenas deu um tapa, ele bateu em uma criança de 4 anos com um cinto com tanta força que deixou marcas em suas costas e o fez chorar de dor mesmo horas depois. Isso não é disciplina, é violência pura e simples. E você queria que ela se desculpasse? Cara, ela demonstrou mais controle do que a maioria. Poderia ter chamado a polícia. E sinceramente, deveria ter feito isso. É incrível que você esteja apresentando isso como minha esposa contra meus pais, quando a verdade é que seus pais cruzaram uma linha enorme e sua esposa está fazendo o que qualquer pai sensato faria para proteger seu filho. Dizer que eles não são bem-vindos não significa que você não possa mais vê-los. Ela está te dizendo que não é seguro que eles estejam perto do seu filho. Isso não é ser rancorosa, é ser uma mãe responsável. Não estão te pedindo para escolher um lado, estão te pedindo para priorizar seu filho. Você está se concentrando em tudo errado. Seu pai bateu no seu filho, e sua reação foi defendê-lo e depois criticar sua esposa por estar com raiva por isso. Você diz que é difícil porque são seus pais, mas e seu filho e sua esposa? Você diz que nunca bateu no seu filho. Ótimo. Então por que você acha normal que outra pessoa o faça? Alguém em quem você confiou para cuidar dele. Se tivesse sido qualquer outra pessoa você estaria furioso. Mas como foi seu pai? Você está paralisado. Esse é o verdadeiro problema aqui. Atualização. Eu não planejava postar novamente, mas algumas pessoas perguntaram o que acabou acontecendo. Já se passaram alguns meses, então aqui vai. Primeiro, quero deixar algo claro. Não fiz um bom trabalho explicando da vez anterior. Meu relacionamento com meu pai não é apenas sobre disciplina. Quando criança, sim, eu apanhava de cinto, mas também tinha um pai que chegava cansado do trabalho e ainda assim me ajudava com a lição de casa. Ele me ensinou a consertar coisas em casa, e a todos os eventos escolares. Era rigoroso, mas estava presente. Não apenas fisicamente, ele realmente estava lá. E embora agora eu entenda que bater em uma criança não tem lugar na criação dos filhos, nunca me senti não amado por ele. Foi isso que tornou essa situação tão difícil de processar para mim. Depois que minha esposa foi embora com nosso filho, tirei um tempo para pensar bem em tudo. Conversei com meu pai. Foi uma boa conversa. Apenas perguntei diretamente se ele achava que o que fez estava certo. Ele disse que não. Disse que perdeu a paciência, que não havia planejado, mas que quando nosso filho riu da história das chaves e saiu correndo, algo dentro dele simplesmente quebrou. Ele me disse que não batia em uma criança há décadas, que pensava que essa parte dele já estava superada
desesperada. Disse que ver as marcas depois o fez sentir-se envergonhado. Ele não se desculpou com minha esposa imediatamente porque, em suas palavras, tinha orgulho demais para admitir que estava errado na frente dela, mas reconheceu para mim que errou. Ele não me pediu para defendê-lo. Disse que se manteria afastado se fosse o que deveria fazer, que entenderia. Essa conversa mudou algo em mim, não porque o desculpou, mas porque ele realmente assumiu sua responsabilidade. Tentei compartilhar isso com minha esposa. Entrei em contato primeiro através dos pais dela. Ela me permitiu ver nosso filho depois de algumas semanas. Nos encontramos na casa dos pais dela. Ele estava bem. Não falou muito sobre o que aconteceu. Apenas disse: "Não quero voltar para a casa do vovô." E minha esposa deixou claro que não ia mudar de opinião sobre isso. Tivemos mais algumas conversas depois disso. Nenhuma foi fácil. Contei a ela o que meu pai disse, que ele reconheceu que estava errado, que não estava pedindo para ser perdoado, mas que eu não queria que nosso filho crescesse pensando que não tinha um avô que o amava. Ela não cedeu, disse: "Meu filho não tem lugar na vida de um agressor e manipulador como seu pai. Tudo o que ele diz é o típico arrependimento de alguém que bate e depois tenta esconder seu erro." Eu disse que não queria cortar completamente os laços com minha família. Ela respondeu que não estava me pedindo isso, apenas que eles não podiam estar perto de nosso filho. Mas quando insisti, ela me disse que não confiava que eu conseguiria manter esse limite com o tempo, que eu os deixaria voltar quando ela não estivesse olhando. Chegamos a um ponto em que não conseguimos avançar. A terapia não ajudou. Estávamos muito distantes um do outro nesse assunto. Ela se mudou oficialmente para a casa dos pais e eu fiquei no apartamento. Então sim, é assim que estamos. O relacionamento basicamente acabou. Não apenas por isso, mas porque expôs uma diferença entre nós que vínhamos evitando há anos sobre criação, limites, família. E quando chegou a hora, não conseguimos encontrar um meio termo com o qual ambos nos sentíssemos bem. Continuo vendo meu pai. Não tanto agora porque em parte o ressinto, pois por causa do que aconteceu meu casamento terminou, mas ele ainda é meu pai e eu ainda o amo. Minha mãe também não é a mesma. Isso a afetou muito. Há uma culpa pairando no ar, mas ninguém fala muito sobre isso. Sinto falta do meu filho todos os dias, quando minha ainda esposa me permite vê-lo. Tento fazer tudo parecer normal, mas não há nada de normal. Por que não posso passar tempo como antes com meu filho e não podemos ter um jantar com meus pais todos juntos como antes? Eu gostaria que minha esposa não tivesse visto isso de forma tão extrema e que tivéssemos chegado a um acordo discutindo. De qualquer forma, vou lutar para estar na vida do meu filho, para conseguir pelo menos a guarda compartilhada e estar presente na vida dele, como meu pai esteve na minha. Comentário: como você pode continuar a ter em sua vida o seu pai, que é o causador do que aconteceu com seu filho? Não só isso, ele também foi o causador do seu divórcio. Você não aprendeu nada. Seu argumento de que você se saiu bem porque seu pai lhe deu disciplina, eu acho, desmorona. Você não aprendeu nada. Você é um homem submisso, fraco e que se deixa pisar. Uma coisa é um tapa. Todos nós já recebemos um. Outra é bater com um cinto como se estivéssemos na época da escravidão. Seu pai é um bárbaro. Não há defesa possível. O estranho é que sua esposa não tenha feito uma denúncia contra seu pai. Atualização 2. Meus pais estavam escondendo coisas de mim, como o fato de que minha esposa havia apresentado uma queixa contra meu pai e ele teve que passar 12 horas na prisão até que minha mãe conseguiu tirá-lo sob fiança com as economias que tinham. Eles não pensavam em me contar porque não achavam que fosse para tanto, mas minha esposa aparentemente está levando a sério porque acha que foi demais. Eu também acho, ou achava, mas não a ponto de chegar a uma denúncia policial. Se eu soubesse antes teria sido eu a pedir o divórcio. Estou com raiva porque ela agiu pelas minhas costas e apresentou uma queixa contra meu pai. Ela pode estar com raiva porque não compartilha das formas de disciplinar uma criança, mas isso é demais até para ela. Neste momento, estou muito zangado com ela a ponto de querer pedir a guarda total do meu filho. Custe o que custar, não me importo de perder todas as minhas economias nisso. Ela queria que meu pai não estivesse perto de nosso filho. Ela ia conseguir isso, mas enviá-lo para a prisão é passar dos limites. Sinto muito, mas isso não é algo que eu possa deixar passar. Atualizarei assim que puder descobrir mais sobre as opções do meu pai e sobre o resto das coisas que estão acontecendo com minha esposa. Comentário: acho que você deveria apagar suas postagens. Se sua esposa as encontrar justificando a violência, ela poderia usá-las no caso de custódia e aí não importará toda a quantidade de dinheiro que você tenha. Comentário 2. Você é idiota ou tão ruim quanto o autor do post? Por sua culpa ele apagou suas postagens e agora isso não ajudará a esposa dele. Não só isso, agora ele não vai continuar postando e não saberemos mais da história. Publicação da esposa. Olá, aqui é a esposa de Lopes, cujo pai bateu no meu filho com um cinto até deixá-lo machucado. Meu marido contou a um amigo sobre suas postagens e este amigo me avisou sobre elas. Tenho lido suas publicações e não quero opinar demais. Estamos nos divorciando e isso é suficiente para mim. Fazer uma avaliação sobre ele como pessoa não faz muito sentido. O que vou dizer é a minha versão dos fatos. Para começar, eu sabia que meu sogro havia disciplinado fisicamente meu marido quando ele era jovem, mas não tinha ideia de que era muito pior. Esse mesmo amigo que me contou sobre as publicações dele me contou alguns detalhes que meu marido nunca havia mencionado, como o fato de que uma vez sua mãe o levou a um hospital para que ele levasse pontos na cabeça depois de uma dessas sessões de disciplina, entre aspas. Se eu soubesse disso, é provável que nunca tivesse deixado meu filho sozinho com meus sogros. Eu pensava que meu sogro só tinha lhe dado um tapa ou coisas do tipo, e nós havíamos estabelecido limites claros de que não queríamos isso de forma alguma com nosso filho. Naquele dia o deixamos com eles e não voltamos até a tarde. O deixamos pela manhã antes de meu sogro sair para o trabalho e depois o buscamos à tarde.
Quando cheguei, vi meu filho em um canto com cara de que algo ruim tinha acontecido, e quando o vi, percebi que sua camiseta estava ensanguentada. Isso deu início a uma discussão que nos levou a descobrir que meu sogro havia usado um cinto para discipliná-lo. Meu marido não disse nada, e quando vi que o cinto estava pendurado no encosto de uma cadeira, peguei-o para bater no meu sogro com ele. Não me importava que ele fosse maior que eu e sabia o que isso significava, mas mesmo assim o fiz. Continuei fazendo isso até que meu sogro me afastou com o braço e me deu um golpe. Não sei se de propósito ou se foi apenas um movimento para me afastar. Diante de tudo isso, meu marido não fez nada e só quando peguei meu filho e entramos no carro é que ele entrou, porque sabia que senão o deixaríamos para trás. Já em casa, vi que os ferimentos eram bem graves quando levei ao banheiro para limpá-lo. Meu marido começou a defender seu pai e a dizer que não era para tanto, o que acendeu todos os meus alarmes, porque isso significava que algo assim também tinha sido parte da vida dele. Depois disso, saí de casa com meu filho e fiquei com meus pais, que me acompanharam na manhã seguinte para fazer a denúncia contra meu sogro, motivo pelo qual ele foi preso, e meu marido não soube até a última das atualizações que fez. Eu nunca lhe contei, não sei porquê, mas esperei que em algum momento ele reagisse a tudo isso, mas ele continuava minimizando. Eu disse a ele que se quisesse continuar a ter um relacionamento com seu pai poderia fazê-lo, mas que meu filho nunca mais se aproximaria dele, mas sua resposta era sempre do tipo, não é tão grave e essas coisas. Finalmente pedi o divórcio. Não é preciso a minha publicação para saber que tudo isso foi errado, mas pelo menos queria contar minha versão depois de ler a do meu marido, já que fiquei com muita raiva por ele estar aqui minimizando as coisas ou omitindo certas coisas. Mesmo assim, acho que não foram tantas. E quanto às suas ameaças de pedir a guarda total, porque descobriu a minha denúncia contra o pai dele, isso ainda está para ser visto. As publicações foram enviadas ao meu advogado e ele as tratará como provas, junto com as provas do hospital onde meu filho foi tratado. Atualização da esposa. A quantidade de mensagens que recebi sobre meu marido apagando suas publicações não é normal. Todos preocupados que eu não teria provas para o meu caso. Mas meu advogado já tinha visto tudo antes que ele apagasse, como disse na minha publicação anterior, quando até o momento ele não o havia feito. O divórcio foi concedido há 1 mês e a guarda total com supervisão começou há 2 semanas, mas até agora ele não compareceu a nenhum dos encontros com o filho. Em vez disso, ele quis discutir se o filho era dele, se eu estava traindo e que não era justo pagar pensão alimentícia quando nem sequer ia poder passar tempo com ele sem alguém na sala. Eu disse, tudo bem, faça o teste de DNA, concordo 100% que você faça um se tiver dúvidas, mas até agora ele não fez. Não sei se algum dia vai querer fazer ou não, mas não tenho problemas com isso. Se não o fez até agora, é porque são apenas coisas que ele disse com raiva. Com raiva porque o pai dele recebeu 9 meses de prisão por bater em nosso filho e ele não vê nada de errado nisso. Pelo contrário, acha que é injusto para o pai dele. Ele pensa que porque 20 anos atrás seu pai podia bater nele e ninguém ficava sabendo ou ninguém dizia nada, isso não quer dizer que as coisas agora sejam iguais. A pena não é nada por ter batido em uma criança de 4 anos sendo um adulto de 80 kg, mas eles não terão contato com ele nem quando sair por causa de uma ordem de restrição. Edição. Não, meu marido ainda não fez o teste de DNA e também não viu nosso filho. É como se essa família não gostasse de crianças a menos que tenham liberdade para discipliná-las ou levá-las para serem disciplinadas.